Olá pessoal, sou eu de novo. Quero falar sobre algo que aconteceu na minha vida há 3 anos para cá. Algo que eu não era como sou eu hoje, e eu tenho encontrado assim muita adversidade, e até mesmo tenho me preocupado muitas vezes com as coisas que têm acontecido comigo. Por exemplo, eu era normal como assim, falava-se lá português do Brasil, normal. E hoje, já agora março do ano de 2001, já não falo mais. Vai fazer 4 anos que eu passei por essa transformação que nem eu mesma não entendo. Creio que possa ser assim um milagre de Deus na minha vida, mas eu não tenho entendido. Mas eu tenho recebido muita crítica. Passei por uma situação há um tempo atrás, há 7 meses atrás, de um grande constrangimento de 7 para 8 meses atrás. Minha irmã estava doente e eu fui numa posto de saúde. Eu estava muito cansada, com muita dor nas costas, porque nós fazíamos muito esforço com a nossa irmã. É uma alma de 1,90 m e 105 quilos, e nós fazíamos muita força, e aquilo era muito assim cansativo para nós. Mas a gente fazia porque realmente ama muito ela. E isso, eu cheguei, eu ia ficar lá na postinha com ela, e essa vez aconteceu um ato muito chato. Eu falei para outra minha irmã, para ela ficar lá no quarto com a minha irmã. Enquanto isso, eu iria passar por uma consulta na médica. Só que nessa consulta médica, eu passei por uma situação muito desagradável. Quando eu adentrei a sala da médica, fui chamada. Quando eu adentrei essa sala, a médica perguntasse qual era o meu nome, e eu disse a ela. E a médica começou a me destratar dentro da sala. Ela disse a mim que eu estaria negando a pátria pelo qual ali estavas abrigadas a mim. E naquele momento que eu fiquei naquele lugar assim, eu não entendera, porque eu estava adentrando a sala para conversar com uma médica sobre o que eu estava sentindo, a dor que eu estava sentindo, o cansaço físico e mental que a gente está no dia a dia. Então eu precisava de tomar uma medicação para relaxar o músculo do meu corpo, e não para ser afrontado. E ali aquela médica disse a mim que eu estava negando a minha pátria, que de onde eras que eu era, e eu disse: eu sou de cá, eu sou de Campo Grande, MS, brasileiro, né? E ela disse: tu não és de cá, tu não és brasileiro, coisa nenhuma. Sabe, a pior coisa que acontece na vida de uma ser humano é o fato dela julgar a ti por aquilo que ela lê, a capa do livro que ela lê. Talvez és acostumada a viver com tantas pessoas na mentira, e quando tu chegas e conta algo para elas verdadeiro, elas desacatam a ti, te desrespeita, coloca a tua índole lá embaixo. E eu fiquei muito entristecida com essa médica, e essa me deixasse tão mal. Quando eu falei para ela: tu não irás atender a mim? Ela disse: não vais atender a ti, porque tu és uma pessoa, tu estás mentira, que tu não és de cá, então tu não queres atendimento. E eu disse: não, senhor, tudo bem, vou sair. Quando eu fui saindo na porta, a médica disse a mim: venha cá, disse a mim, com uma autoridade tremenda. Eu voltei atrás
E quando chegaste, eu perguntei, tu vais atender? Ela disse, vais atender a ti. Atenderes a mim, perguntaste o que estás sentindo, eu disse que estava com uma dor localizada nas costas devido à força que nós estamos a fazer. E ela saiu, e ela peguei a receita, agradeci pela gentileza, pela a forma pelo qual tinha tratado de mim, e saí pela porta, fui lá na assistência social e contei o que tinha acontecido. Mesmo quando eu fico muito nervosa, eu não consigo falar, não consigo falar como falasse normalmente, como agora. Por exemplo, estás a falar normalmente, mas tem hora que eu não consigo falar. Tem hora que eu vejo que a minha língua não consigo fazer o que realmente eu necessito de fazer. Falar como é para ser dita. E eu tenho passado por isso, não é só uma vez. Eu tenho passado por isso por muitas vezes. Então a gente não pode julgar as pessoas pelo qual é. Eu fiquei rock durante 30 dias. E quando eu voltaste, a rouquidão acabasse. E eu fui... minha língua eu não conseguia falar mais brasileiro, eu falava em inglês. E aí, dessa em inglês, minha casa virou uma loucura. Minha marido não entende a mim, minhas filhas, minhas parentelas, irmã, mamãe, não entendem nada. E então, cada vez que isso piorasse muito, eu não conseguia. Então, assim, dentro de tudo isso que tem acontecido, eu tenho tentado muito conseguir falar de uma forma como era antes. Eu não falo mais. É muito forte e vem assim. Falas muito e não consigas. Tens que pensar nas palavras para que eu possa expressar ela. Tens que pensar antes de expressar na palavra, porque elas não falam como este fala, normal. E falam português da Portugal, espanhol, muitas coisas mudam muito, né? Então, seguido a tudo isso, eu passei por essa situação quando chegaste naquele lugar que eu disseste, e até mesmo a assistente social, ela não acreditaste também muito, mas não destrataste a mim como fizeste ali aquela médica. E eu passei por tudo isso, estou passando por tudo isso ainda, e encontrei mais umas pessoas pelo qual autoridades maiores que se acham melhor que os outros. Fui na Defensoria Pública e resolveram uma situação, e lá a mulher disse a mim que eu não sou brasileira, coisa nenhuma. E eu perguntei a ela, tu acha que eu teria coragem de estar com uma documentação falsificada? E viria perante uma órgão público, tipo como defensoria, se tu é o que é um lugar de muito respeito, aí tu acha que eles vinham cá para desactar dessa forma. Eu, particularmente, eu fiquei quase louca quando tudo isso acontecesse na minha filha. E até hoje passo por cada momento pelo qual eu já estou falando normal, só entendas a mim, agora estás falar de ti. Mas tem dia que não consigas mesmo, não consigas falar nada, como os brasileiros, nada. Algumas das palavras tentas, mas não consigas falar as outras. Então, encontrei uma médica aqui em Campo Grande, MS, e essa médica tratava com a minha irmã. E essa médica disse a mim, e eu sei qual é o teu problema. E a médica disse, vou esperar mais um tempinho, tu vai lá marcar num postinho, pega um encaminhamento, marque para ver se cai até a mim, para que tu possas passar por mim, que essa médica é uma neuro. E essa neuro disse que se for o que ela tem pensado, e eu serei uma da segunda
Acho que seria acho que no Brasil será a segunda pessoa pelo qual tem passado por essa situação, essa transformação pelo qual tem passado. E o nome dela, América pode ser, não tem assim certa diagnóstico, mas ela diz que isso pode ser a síndrome da estrangeira. Eu nunca tinha visto falar, mas essa doutora é muito prestativa e eu estou tentando ainda, né? Agora por causa dessa pandemia que deu já a sétima mês, que nós estamos aqui esperando passar essa situação para poder ver a situação para voltar a conseguir passar por uma médica normal. Então eu vejo assim, as pessoas não olham, elas julgam realmente um livro pela capa. Elas não entendem como é a tua vida, não sabem que tu passa, as humilhações pelo qual tu passa. E eu acho uma das coisas assim que eu achei assim de mais interessante em tudo isso é que parece que estrangeira não é bem vista no Brasil. Não tenho eu entendido, mas eu tenho assim me envergonhado de ver a atitude do ser humano, como elas fazem uma discriminação sobre a raça, sobre a cor. Elas não entendem que cada uma tem a sua etnia, mas tem que ser respeitado, tem que ser levado a sério, entende? E isso é uma coisa que nós não podemos tirar aquilo. Eu tenho para mim, falo até para essa médica, que é um amor de pessoa, amo de paixão a atenção dessa médica, é uma homem, é muito atenciosa, respeitadora, e eu vejo que ela deu uma atenção especial para o meu caso. Só falta mesmo é que os médicos de cada minha vila, porque isso assim, talvez outras pessoas também estejam passando pelo que eu estou passando hoje. Eu não tenha visto, eu nunca vi. Eu vi pela YouTube, eu vi que há essa situação desse caso. E nossa, como tu estás mais nervoso, pior fica, a tua linguagem muda muito. Não tenha nada não foi afeta de acidente, não foi eu dormir e acordaste dessa forma, não. Foi só ficaste rock durante 30 dias e quando voltar falando outra língua pelo qual eu não entendo. Se tiver alguém que se interesse também por este caso, que a gente vai conversando para tirar algumas dúvidas médicas, não sei, para a gente poder estar postando e também ajudando, fortalecendo outras pessoas, porque a mim eu tenho que ter um papel pelo qual que prove que eu sou brasiliano, que eu sou nascida e criada em Campo Grande, e eu moro na capital de Campo Grande, MS, né? Então isso tem feito na minha vida, muitas pessoas têm tentado fazer da minha vida um inferno, né? Afrontas a ti, ou querem humilhar a ti, acha que eu não sou de fora, eu sou de cá, nascida e criada na Santa Casa de cá, e eu quero muito assim ver assim como estás, e eu vou fazer isso. Eu estou querendo conhecer outras pessoas que tenham passado por a mesma situação pelo qual eu tenho passado. Um beijo a todas e eu espero um breve retorno, uma mensagem de quem já tenha passado por esse tipo de frustração. Graças.